Você não está sem dinheiro, está sem direção financeira. Todo mês começa igual, o salário cai. E por alguns minutos, existe uma sensação de alívio. Finalmente, as contas podem ser pagas, o cartão pode respirar. Talvez até sobre alguma coisa. Mas poucos dias depois, o dinheiro começa a desaparecer. Uma compra aqui, outra ali, uma assinatura, um delivery, uma parcela, uma promoção imperdível. E quando você percebe, está novamente olhando para a conta bancária e se perguntando: para onde foi meu dinheiro? Então vem a frustração, a revolta, a comparação. Você olha pessoas viajando, comprando carros, trocando de celular, investindo, construindo patrimônio e pensa: com o salário que eu ganho, isso é impossível. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. E se o problema não estiver apenas no quanto você ganha? E se estiver no que você faz com aquilo que ganha? Porque a verdade é que existem pessoas ganhando muito dinheiro e continuando quebradas. E existem pessoas ganhando salários comuns, construindo liberdade financeira aos poucos. A diferença quase nunca começa na renda, começa no comportamento. Porque dinheiro amplifica hábitos, ele não corrige hábitos. Se você não consegue administrar 1.000, provavelmente terá dificuldade para administrar 10.000. Se não consegue controlar pequenos impulsos, também terá dificuldade quando os números forem maiores. E é por isso que tantas pessoas passam anos esperando um aumento, esperando uma oportunidade, esperando um salário melhor, como se a próxima renda resolvesse tudo. Mas muitas vezes, ela apenas aumenta o tamanho dos mesmos problemas, porque o verdadeiro inimigo raramente é a falta de dinheiro, é a falta de consciência financeira. É comprar para aliviar a ansiedade, é gastar para impressionar pessoas, é viver tentando parecer rico, enquanto continua financeiramente frágil. E o mais perigoso é que isso acontece devagar. Ninguém acorda endividado da noite para o dia. Ninguém perde o controle financeiro em uma única compra. São pequenas decisões repetidas, todos os dias, todos os meses, todos os anos, até que um dia você percebe que trabalhou muito, mas construiu pouco. E é nesse momento que algumas pessoas mudam, não porque ficaram ricas, mas porque finalmente decidiram prestar atenção. Elas começam simples, muito simples, anotando gastos, cancelando o que não usam, evitando compras por impulso, aprendendo a dizer não para si mesmas. Pela primeira vez, o dinheiro deixa de ser um mistério e passa a ser um reflexo das próprias escolhas. No começo parece pouco. Economizar 50, 100, 200 parece insignificante, mas existe algo poderoso acontecendo. Você está criando controle, e controle gera confiança. Então surge o próximo passo, uma reserva de emergência, pouco dinheiro guardado, depois um pouco mais, depois mais um pouco, até que pela primeira vez, uma despesa inesperada deixa de ser uma tragédia, e algo muda dentro de você. Porque quem vive sem reserva vive constantemente com medo. Medo de perder o emprego, medo de uma emergência, medo de qualquer imprevisto. Mas quem constrói segurança financeira começa a recuperar tranquilidade. E então chega uma fase que muita gente nunca alcança. Você para de trabalhar apenas para pagar contas e começa a fazer o dinheiro trabalhar por você. Não através de atalhos, não através de promessas milagrosas, não através de apostas, mas através da consistência, investindo pequenas quantias, mês após mês, ano após ano. Enquanto a maioria procura riqueza rápida, você constrói riqueza lenta. E é justamente por isso que ela dura. Porque patrimônio não nasce de sorte, nasce de repetição, nasce de disciplina, nasce da capacidade de fazer hoje aquilo que a maioria vai adiar para amanhã. E o mais interessante é que a transformação financeira não muda apenas sua conta bancária, ela muda sua identidade. Você deixa de ser alguém que reage ao dinheiro e se torna alguém que direciona o dinheiro. Você deixa de viver apagando incêndios e começa a construir o futuro. Não acontece rápido. Não acontece em 30 dias, não acontece em um vídeo, mas acontece. Pouco a pouco, escolha após escolha, mês após mês. Porque liberdade financeira raramente é construída por grandes decisões. Ela é construída por centenas de pequenas decisões corretas. E talvez você ainda não esteja onde gostaria. Talvez ainda existam dívidas, talvez ainda existam dificuldades, talvez ainda existam limitações. Mas isso não significa que você está preso. Significa apenas que sua construção ainda está em andamento, porque toda pessoa financeiramente organizada começou exatamente do mesmo lugar, sem saber, errando, aprendendo, recomeçando.
A diferença é que elas decidiram assumir responsabilidade. E no dia em que você faz isso, algo muda. Você para de culpar o salário, para de culpar a sorte, para de esperar um milagre e começa a construir. Porque riqueza não é um evento, é um processo. E o processo começa no momento em que você decide cuidar melhor do próximo real que entrar na sua conta. Linha de escape.